E aí, Alex? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo beleza? Tudo em paz? Tudo Quanto ótimo. tempo aí, amigo de guerra? Vamos começar aí. Vamos lá, conversar com a turma aí, bater um papo sobre a indústria farmacêutica, sobre o mercado aí, que é um mercado muito promissor, né? Então, pessoal, mais uma vez queremos agradecer aí a presença virtual de vocês e estamos aqui em mais um CEO TV Podcast, conversando com mais um executivo que vai aqui compartilhar a sua experiência, a sua vivência, os seus conhecimentos. E dessa vez nós estamos chamando aqui o nosso grande amigo e um grande executivo da indústria farmacêutica, Lucas Souza. Então aqui a gente vai... Estão aqui conosco o Lucas Souza. Souza, é um grande prazer, amigo, ter você aqui conosco para compartilhar um pouco aí dessa área tão restrita aí que você trafega de forma aí brilhante há tantos anos. Bacana, meu amigo. Eu agradeço aí a oportunidade de estar podendo falar aí contigo mais uma vez, né? É sempre um prazer muito grande conversar contigo, cara. Nossa amizade aí, mais de 20 anos, né? Irmão de arma, irmão de caserna. Brothers in Arms. Hã? Brothers in Arms. Brothers in Arms, é isso aí, cara. Então, tô aí, cara, à sua disposição para poder falar sobre esse mercado, para poder esclarecer as coisas sobre a indústria farmacêutica, que é um mercado que cresce bastante. E estou à sua disposição para a gente poder conversar aí o que puder ajudar a turma aí. Então é isso aí. Então, pessoal, hoje, né, todo mundo preza, nós temos aí dois caminhos na nossa vida aí corporativa, né? Ou o caminho do empreendedorismo, ou o caminho de você empreender dentro de um emprego, que isso também, até uma frase que o melhor lugar e o primeiro lugar que você deve empreender é no seu próprio emprego, tá? Então, o que é que acontece? Hoje nós temos uma indústria enorme, talvez uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria de saúde, né? A indústria que produz medicamentos, produz pesquisa, produz vacinas e produz remédios, né? E para essa indústria existe uma atração, um magnetismo de contratação de pessoas com um perfil totalmente diferente, de um perfil diferenciado, onde cada vez é um funil muito mais estreito para ocupar posições que hoje são muito delicadas e muito concorridas no mercado de trabalho, que é a posição de uma carreira executiva nas fileiras dos laboratórios, dos grandes laboratórios mundiais. Então eu queria, Lucas, que nesse momento você falasse um pouco do que é essa carreira, quais os primeiros passos que quem gostaria de entrar nessa área tem que se atentar. E a gente vai agora passar a palavra para Lucas, que vai comentar um pouco dessa indústria tão restrita, com tanta dificuldade, né, para quem quer ingressar nessa fileira aí de executivo na área comercial. Perfeito. Alex, a indústria farmacêutica, né, ela tem um papel muito importante. Haja visto o que a gente tem visto aí agora na pandemia, a indústria farmacêutica, junto com as universidades, tiveram um papel fundamental e estão tendo ainda, né, as pesquisas não pararam, para poder conseguir tirar a gente desse cenário, dessa situação que o mundo todo está passando. Então, a indústria farmacêutica, ela sempre andou junto com as universidades, os órgãos de pesquisa, para que chegassem a soluções de medicamentos para poder resolver problemas, medicamentos, vacinas, para tratar doenças e resolver os problemas da sociedade. Então, a indústria farmacêutica ela tem esse papel. Então, para você ter uma ideia, Negs, hoje, para você colocar um medicamento novo no mercado, você precisa ir de aproximadamente, no mínimo, uns 10 anos, em média, porque a gente tem a parte de pesquisa, tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de testagem em seres humanos, você testa em animais, testa em seres humanos, então aumenta a amostra para poder colocar um medicamento no mercado. Então, assim, antigamente, né, a gente tinha a indústria farmacêutica na mão de poucos players, de poucos laboratórios, principalmente as multinacionais americanas,
as europeias, que dominavam o mercado mundial, que ainda domina. Mas quando a gente traz aqui para o mercado brasileiro, você tem as nacionais. A gente está falando de quem aí, Lucas? A gente está falando de quem? É Pfizer? Estou falando de Pfizer, AstraZeneca. Né, Janssen, né, Roche, todos esses laboratórios aí que praticamente dominam o mercado. Aqui, quando a gente fala de mercado nacional, a gente tá falando de uma concorrência mais ampliada. Por quê? Porque a partir do momento que você traz a concorrência interna e você tem a lei do genérico, você tem a possibilidade de quebra de patente e lançar novos medicamentos que são praticamente a cópia daqueles medicamentos que são chamados referência, você tem uma concorrência maior. E então você tem laboratórios nacionais, hoje que, para quem está querendo ingressar no mercado, é uma excelente porta de entrada. Porque isso é muito difícil, né, brother? Você entrar nesse mercado, eu lembro aí que isso ainda é hoje, né? Na nossa época aí, saindo aí de oficialato do Exército, isso era uma puta grana aí, gente ganhava um bom dinheiro, viagens para Europa, Estados Unidos de bônus, carro, era um pacote muito interessante, né? E hoje deve ser uma loucura para entrar em algo tão específico assim, né? Então como é que é aí essa parada aí para entrar? Então com o advento aí dos laboratórios nacionais tendo uma projeção cada vez maior, e aí eu estou falando de EMS, Eurofarma, Farmoquímica, esses laboratórios Axê, que trazem uma possibilidade de você ingressar na indústria farmacêutica de uma forma concorrida, porém sem experiência na função de propagandista, tá? E isso daí, além de ter essa possibilidade, como você falou, a concorrência é muito grande. Por quê? Porque, como você disse, o pacote de salário, de benefícios e o plano de carreira são muito bons. Se a gente comparar com qualquer outro mercado, na área comercial, eu garanto para você que a indústria farmacêutica é a elite da área comercial. Né? E não é qualquer que contrata um headhunter, não funciona por essas vias, né? Contratar um headhunter ou LinkedIn para tentar entrar nas vagas, isso basicamente não existe, né, para entrar nesse mercado. Essas tradicionais canais. Existe mais, assim, quando você tem cargos de níveis maiores, tá? Certo. Aí você até tem a entrada de headhunter para poder fazer essa prospecção via LinkedIn. Certo. Mas, normalmente, quando a gente fala de propagandista ali, que é o cargo de entrada, você pode utilizar o LinkedIn para fazer networking, para ter acesso às vagas, para poder se conectar com os gerentes distritais, com os propagandistas, ter acesso às vagas e até mesmo para se candidatar para algumas vagas. Dentro do LinkedIn existe a possibilidade de você fazer a candidatura simplificada, tá? Então hoje, Alex, o mercado está muito mais aberto, muito mais ampliado. Apesar de ser concorrido, você tem acesso às vagas de forma muito melhor do que há 20 anos atrás, na época da gente, quando a gente estava começando a carreira profissional. Então, você consegue acessar essas vagas através do LinkedIn, das plataformas de inteligência artificial que fazem recrutamento, através dos sites dos laboratórios, e você consegue se candidatar a uma vaga e participar de um processo seletivo. Onde é que está a questão aí? É que a régua do processo seletivo está cada vez maior. Hoje, o rol de exigências para você entrar na indústria farmacêutica, o sarrafo está alto, cara. E você precisa ter uma preparação. Normalmente, graduação é pré-requisito. Ainda existe a possibilidade, por exemplo, de você entrar estudando, fazendo faculdade. Você entra como trainee, vai fazendo carreira e vai crescendo dentro do laboratório. Normalmente, quem faz isso são as multinacionais, tá? Mas, nas nacionais, via de regra, você tem que ter uma graduação, você tem que ter as competências que os laboratórios pedem e tem que se preparar para as etapas dos processos seletivos, que são muito específicas, cara. E aí é onde a maioria das pessoas caem, né, no processo, né? Cai porque conheço jovens aqui que faz isso há anos, faz vestibular. Eles desconhecem o que vai ter. Por quê? Certo.
Existe uma dinâmica de propaganda médica que é colocada dentro dos processos seletivos. Eu tenho aqui um exemplo de um treinamento gratuito que eu dei. Eu faço aqui em papel para ficar mais didático, onde o candidato ele tem que fazer, cara, uma propaganda conforme ele faria no campo, no iPad dele, para o médico, e os laboratórios pedem isso no processo seletivo. Então, o profissional, o candidato, ele não é profissional da área de propaganda, mas isso é cobrado no processo seletivo. Então ele precisa ter essa preparação. E qual é a dinâmica, hein, brother, desse profissional? Ele é responsável de fazer o quê? O canal entre o laboratório e o médico para que o médico faça a prescrição do medicamento? Como é Perfeito. Que é o modus operandi aí da importância desse profissional para a indústria? Por que a indústria valoriza tanto esse profissional? Por quê? Que acontece, Negs? Imagina se tu lança um antidepressivo novo. Imagina que a indústria farmacêutica descobriu uma molécula nova, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina para depressão. A gente tem um mercado extremamente regulado. A Anvisa não permite que eu chegue na internet, por exemplo, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, e comece a divulgar isso para a classe médica do nada. Não tem como, não pode. Não pode fazer propaganda de medicamento na televisão. Não pode, a não ser que o medicamento seja não tarjado, que ele não tenha tarja. Tipo Doril, Adoçumil. Oi? Doril, Adoçumil, pode? Pode, porque ele não é tarjado. É um medicamento que ele pode ser dispensado na farmácia sem prescrição médica. E a margem desses laboratórios está onde, Lucas? No tarjado ou no não tarjado? Aí varia muito, mas normalmente os medicamentos de prescrição, eles são mais valorizados. Mais valorizados. Por quê? Porque ele só é dispensado se tiver a prescrição. Então, como vocês... Pode voltar a pergunta lá para o lado do seu foco. Então, o laboratório valoriza esse profissional porque ele sabe engatilhar essa pesquisa, esse lançamento ali para que o médico faça a prescrição de um antidepressivo desse, deixe de prescrever A e prescreva B, e o motivo para que isso aconteça. Porque eu, particularmente, não sei vocês aí que estão nos assistindo, o que o médico passa é aquilo que a gente basicamente acata, né? No máximo pergunta, tem um genérico? Mas é isso. Sim. Então qual a importância desse cara convencer o médico a colocar o medicamento? O médico está preocupado com o bem-estar do paciente dele. Nenhum médico vai prescrever um medicamento porque ele achou o propagandista gente boa e eu vou prescrever porque eu quero, porque o cara é legal. Não. Quando eu tenho dois medicamentos idênticos, moléculas muito antigas, e que o médico já conhece, aí tudo bem, ele até prescreve por causa do propagandista. Mas, via de regra, Anelis, você tem que levar estudos científicos, o conhecimento técnico do produto, comparar com a concorrência do que existe no mercado e provar para o médico que aquela opção é a melhor para o paciente dele. Então é isso que o propagandista faz. É um poder de persuasão grande, né? Científico adequado para mostrar ao médico que é a melhor opção. E por isso que o propagandista ele tem que ser um profissional que goste muito de estudar. Tem que estudar muito. Você não tem... Imagina você visitar um psiquiatra para falar de transtorno obsessivo compulsivo, né? Sem saber sobre o que é a doença, a anatomia, a fisiologia, o mecanismo de ação, como que funciona o fármaco dentro do organismo, onde que é quebrada a molécula dentro do organismo, como que é eliminada, quais são as contraindicações, reações adversas, qual é a diferença de você, por exemplo, você visita um cardiologista que prescreve um bloqueador do receptor da angiotensina 2 e tem um outro que prescreve a enzima conversora de angiotensina. E qual é a diferença de um para o outro? Qual é a vantagem de eu prescrever um do que eu prescrever o outro? Então basicamente é uma conversa muito técnica com o médico, né? Algo quase de médico para enfermeiro ou de médico para médico ali, em relação, desculpe aí os médicos, mas em relação àquele tema específico do remédio, você conversa quase de igual para igual com o médico, né? Sim. Você me falando que tem que ter uma dedicação de muito estudo daquela droga, né? Sim. Aí a gente costuma dizer o seguinte, sobre a doença, sobre a patologia, o médico ele sabe muito mais do que a gente. Agora, sobre o medicamento, a gente tem que saber mais do que o médico. É mesmo? Por quê? Porque nós somos os especialistas do negócio. O médico não tem como estudar todo o remédio, né? Ele sabe o macro, né? É isso? Não, quando o médico já tem manejo com a molécula, aí é um médico que acaba conhecendo muito bem, acaba aprofundando bastante. Certo. Mas quando é uma molécula nova, por exemplo, o propagandista ele sabe
muito mais que o médico. Aliás, o médico não sabe nada da molécula, né? Então a gente vai fazer esse trabalho para que essa molécula chegue até o médico e para que o médico consiga avaliar essa molécula nos pacientes dele, porque isso daí já foi testado, já foi aprovado, já foi regulamentado pelos órgãos, mas o médico ele faz a avaliação dele também naquele rol do paciente dele. Então essa é a importância do propagandista, tá? Além de ter um conhecimento técnico muito grande, tem que ter um tino comercial aguçado, porque hoje, Anex, o que é que está acontecendo? As multinacionais, os grandes players, eles estão fugindo um pouco desse mercado, que a gente chama de mercado farma. Ou seja, eles estão deixando de estar visitando uma quantidade grande de médicos, uma quantidade grande de produtos, estão restringindo a visitação a poucos médicos e estão trabalhando com um grupo de produtos, de medicamentos muito mais específicos. Eu estou falando de medicamentos para oncologia, doenças raras, e aí você tem medicamento que custa 150, 200 mil reais, né? Medicamentos biológicos, os bioidênticos. Então essa linha de produtos é uma linha muito específica, que o conhecimento técnico do propagandista tem que ser bem maior e, via de regra, paga-se muito mais para esse profissional. Mas quando eu falo assim, paga-se muito mais, Anex, eu tô falando coisa de 18, 20 mil reais, tá? Olha, que medicamento é esse que custa 200 mil? Porque se eu fosse para uma consulta médica e o médico dissesse que o meu remédio era 200 mil reais, eu ia dizer assim, doutor, é melhor você dizer que eu já tô morto. Porque... Não, cara, mas aí esses medicamentos são subsidiados pelo governo, entendeu? São subsidiados, porque senão ele ia me matar com essa notícia. Olha, seu remédio tá aqui prescrito por 200 mil reais. Já doutor, então eu tô morto aqui, né? Não, mas a gente tá falando pelo governo. São subsidiados pelo governo. É questão do foco, né? De você trabalhar com medicamentos de valor agregado maior. Mas, nas nacionais, como essas empresas que eu mencionei... E plano cobre esse remédio? Que tá assistindo a live, que não tem experiência e que tem aí um superior, se tiver experiência comercial, melhor. Mas também se não tiver, não tem problema. Se você se preparar para as etapas dos processos seletivos de forma adequada, você consegue conquistar a sua vaga. E aí, para quem está nos escutando aí, você quer entrar no mercado de propagandista farmacêutico. O que é que ele espera? Qual é, Lucas, a faixa assim, média salarial para quem quer adentrar nesse mercado e qual é o pacote de benefícios básicos aí para quem quer entrar nesse pacote? A média salarial hoje, quando a gente fala de média das nacionais, a gente está falando aí de um salário de 6 a 11 mil reais, tá? 11 mil reais, 12 mil reais, hoje a gente tem o grupo Eurofarma, tá? Que paga isso daí. Aí, na média de 6 mil, você tem a XMS, Biolab, Farmaquímica, essa linha de laboratório. E aí, além do salário, você tem remuneração variável também, que é de acordo com o atingimento de metas de vendas. Então, você pode ter um salário aí médio de 7, 8 mil reais em média. Quando a gente fala de benefícios, você tem carro. Por que eu falo que o carro é benefício? Porque você, na maioria dos laboratórios, você não trabalha com o seu carro, então você trabalha com o carro do laboratório, ele paga as revisões, paga combustível. Você pode utilizar esse carro para fins particulares, ele te dá um celular, um iPad, plano de saúde nível nacional estendido para a família, plano odontológico, seguro de vida, participação nos lucros, dependendo do laboratório pode chegar a 20, 25 mil reais por ano, treinamentos fora do país em alguns laboratórios, uma política de treinamento muito forte. Alex, eu nunca tive tanto treinamento na minha carreira profissional como esses 8 anos que eu fiquei na indústria. Então, assim, o grupo de benefícios, ele é muito atrativo. Se você somar tudo isso, cara, é um benefício fantástico. Pra você ter ideia, quando a minha esposa ficou grávida, ela precisou utilizar um anticoagulante, cara. Que aí, se a gente fosse pagar isso, a gente ia gastar em média 11 mil reais em cada gestação. Eu tenho 2 filhos e eu não paguei exatamente nada, né? Então foi 0,800, porque no laboratório tinha esse medicamento e o medicamento tinha, e o laboratório tinha essa política de fornecer o medicamento pra gente. Então, assim, isso faz diferença na vida, né? Isso faz diferença na vida, né? Faz diferença. Total, né?
Total. Então é um mercado, Alex, que você entrando, você tem condições de crescer dentro do laboratório que você está, você tem como migrar para outras áreas. Por exemplo, existe um profissional de propaganda que é especialista em linha hospitalar. Ele não visita o médico no consultório. Tem o outro que é especialista em medicamentos. E ele visita genéricos. Quem, Lucas? Ele visita os compradores dos hospitais. Dos hospitais. E também os médicos que decidem dentro do hospital, tá? Você tem os profissionais que trabalham só com o mercado público. Esses medicamentos que eu te falei de 200 mil, que é subsidiado pelo governo, ele vai lá, ele vai participar de licitação, ele vai estar dentro desse meio. Existe um representante de vendas que só trabalha com genéricos. Então esse cara ele não visita o médico, ele só visita a farmácia, tá? Existe o cara que é o vendedor da distribuidora. Existe o outro profissional que trabalha com o mercado com não medicamentos. Aí eu estou falando de gases, esparadrapo, material cirúrgico. É muito leque, amplo. Né? É muito amplo, né? Cara. A indústria é um negócio absurdo. E existe possibilidade nessa carreira de uma multinacional de você ir trabalhar no exterior e ficar alocado em outro país, Estados Unidos ou na Europa? Existe. Tem aí amigos aí ou pessoas que você sabe que dentro das multinacionais que você trabalhou nesse segmento conseguiram, para quem gosta, né, e quer ter a continuidade da sua carreira em outro país. E que fala inglês, né, Alex? Fala inglês, Tem, cara, tem sim. Inclusive até dentro da Aerofarma mesmo. A Aerofarma é uma multinacional brasileira. Hoje a Aerofarma está em 85% da América Latina e alguns gerentes distritais, que era o cargo que eu ocupava lá, foram destacados para assumir posições em alguns países como gerente de unidade de negócio. Isso na expansão da Aerofarma como multinacional, né? Isso, exatamente. Como expansão aqui na América Latina, né? Quando a gente fala de outros laboratórios, também existem pessoas que vão atuar fora do país, principalmente quando o laboratório tem sede fora, né? Laboratórios ingleses, franceses, por exemplo, o caso da Servier, você tem a própria AstraZeneca ali, que é britânica, né? E é sueca ao mesmo tempo. Então você tem essa possibilidade de trabalhar fora também. Isso, quando você precisa atuar nessas empresas em cargos de níveis maiores, aí você precisa dominar o inglês. Agora, a sua remuneração também é bem diferenciada, cara. É bem diferenciada. Então tem um pacote para quem fala inglês, que já vai entrando aí como um trainee ou um gerente jovem. Se ele falar inglês, ele tem mais algum update aí, ou upgrade de salário? Normalmente, essa galera que vai para esses cargos de níveis maiores com o idioma fluente, já são propagandistas ou têm experiência na indústria, tá? Já vieram... Para quem quer entrar, a porta de entrada mais fácil são os laboratórios nacionais. Para você entrar na linha farma, ou seja, aquele propagandista que visita o teu médico lá enquanto você está esperando no consultório, tá? Para você entrar nessa função. E aí, pessoal que está nos ouvindo aí, qual é, Souza, a faixa etária aí para quem quer entrar ou isso não tem? A faixa etária, gênero, o que é que os laboratórios focam aí nesse início aí que você falou de carreira? Cara, hoje existe uma coisa que está sendo muito bem difundida na maioria dos laboratórios, que é a diversidade. Quando eu falo diversidade, eu estou falando de negro, eu estou falando de preto, de branco, eu estou falando de homossexual, de transgênero, eu estou falando de qualquer tipo de pessoa. Mais velho, mais novo, com experiência, sem experiência, tá? Para você ter ideia, a gente teve um aluno do nosso curso aqui, que a gente faz um curso preparando para essa profissão, que ela foi aprovada com 46 anos. E ela hoje, inclusive, até mandou uma foto para mim, feliz da vida, visitando um médico e tal. Ela tirou a foto com o médico e ela manda para mim. Até hoje ela manda. De tão feliz que ela maravilha, tá, ela conseguiu essa aprovação. Que maravilha. Essa oportunidade, né? É louvável aí, então, esse movimento de diversidade que os laboratórios estão fazendo, porque uma pessoa com 40 e poucos anos já não é tão fácil uma recolocação, né? E aí você foi, só para o pessoal se situar, né?
Souza foi um executivo, se você puder falar aí um pouco da sua experiência, ele é um executivo da indústria, ele tem um instituto que é focado, deixa eu colocar aqui o Instagram, ele é focado em preparar pessoas que querem adentrar, ingressar e ganhar a sua vaga, como essa aluna do curso de Souza conseguiu, graças a Deus aí, né? 46 anos, carimbou o seu passaporte aí no mercado de trabalho e tá aí com uma bela oportunidade aí de carreira aí numa indústria maravilhosa, né? Então, Lucas, fala aí um pouquinho da tua carreira na área farmacêutica e, a partir daí, como você teve essa ideia desse momento aí de criar esse programa aí de capacitação de executivo para a indústria. O que acontece, Anés? Quando eu tentei entrar na indústria farmacêutica, eu estava na faculdade de administração ainda. Então eu via meus colegas entrando ali, chegando na faculdade, de carro, né? Pô, na época, isso eu tô falando no ano de 2000, né? Os meus colegas, eles ganhavam, em média, 3 vezes mais do que eu ganhava como estagiários. E eu era encarregado de uma grande rede de supermercados que eu trabalhava em Recife. Então, esse mercado, quando eu tentei entrar como estagiário, naquela posição de trainee que eu falei, e eu não consegui. Depois que eu adquiri experiência no mercado, eu trabalhei no segmento bancário e em outros mercados, eu via um movimento de várias pessoas, que nós chamamos de neófitos, que estavam entrando na indústria farmacêutica sem conhecer ninguém e pura e simplesmente fazendo um processo seletivo. Por quê, Anés? Antigamente, cara, o mercado, ele era muito fechado, né? As pessoas tinham dificuldade para acessar, as vagas não eram muito divulgadas e você era meio que um universo particular. Quem já está dentro traz quem eu quero e fica ali. Então eu comecei a perceber essa ampliação das possibilidades. E aí eu comecei a me candidatar para algumas vagas. E aí eu fui chamado para esse processo seletivo da Eurofarma. Eu não conhecia ninguém, mandei o meu currículo na cara e na coragem. Fui chamado para o processo seletivo, fui aprovado e entrei. E entrei numa das maiores casas e das que melhor paga hoje para neófito das nacionais. Aliás, a Eurofarma hoje é a que melhor paga. Aí, cara, eu comecei a fazer uma carreira dentro da empresa, fui transferido para uma outra empresa que é do mesmo grupo, que é a Momenta, e aí cheguei ao cargo de gerente distrital. E como gerente distrital, você é responsável por recrutar, selecionar, treinar, desenvolver propagandista, a gente faz tudo, tá? O treinamento, tudo. Inclusive, a gente acompanha os propagandistas, 99% do nosso tempo a gente está na rua visitando os médicos junto com o propagandista. E aí, nessa função, eu respondia por 2 estados e meio, né? Eu respondia por Paraíba, Rio Grande do Norte e a metade de Pernambuco. Então, eu comecei a ver, Anelis, e eu comecei a contratar muitos neófitos que não tinham experiência. 75% de toda a galera que eu contratei eram pessoas sem experiência nenhuma. E eu estava vendo esse movimento no mercado. E o mercado abrindo cada vez mais as portas para quem não tinha experiência. E principalmente, não precisava de indicação. Então, quando eu cheguei nesse nível de gerência distrital, eu visualizei essa possibilidade de abrir um instituto para que eu pudesse preparar as pessoas para ingressar nesse mercado, porque aconteceram 2 coisas. Ao mesmo tempo que se abriu mais a possibilidade para as pessoas ingressarem sem indicação, a régua dos laboratórios subiu, como eu falei lá no início. Então, os processos seletivos, eles estão cada vez mais concorridos, e se você não tiver uma preparação adequada, você pode aprovação? Lógico que pode, eu consegui a minha, não fiz curso nenhum. Mas hoje cada vez está mais específico, né? Exatamente, mas eu tô falando que eu entrei há 8 anos atrás, cara. De 9 anos atrás. De 9 anos para cá, muita coisa mudou. E, cara, os neófitos que fazem curso de preparação, de propagandista, de formação, estão chegando no processo seletivo tão bem preparados que os caras estão colocando dinâmicas nos processos para poder a coisa ficar nivelada por alto, para eles escolherem o melhor candidato. Se você tem uma oferta de mão de obra, Anelis, melhor, não faz sentido você colocar um processo seletivo que seja simples, que qualquer pessoa vai lá e faça, até para você escolher o candidato fica mais difícil. Concorda comigo? Todo mundo quer, né, brother? Uma segurança, tá numa multinacional, é sensacional, né? Eu vou mandar aqui um abraço pro nosso amigo Rogério Lopes, que tá aí nos assistindo aí no Facebook. Meu pai é fuzileiro. Nosso amigo Rogério aí. Abraço, meu velho. Selva pura.
Nosso amigo Selva de Guerra aí, né? Tá aí conosco, nos prestigiando. Então você aí que tá nos escutando, né? Como o Lucas falou, quem passou dos 40, também não se desanime, tá querendo uma posição. Eu acho que você deve procurar entender como é o roadmap desse mercado para buscar um head coach como o Lucas, especializado, casca grossa na área, para poder você dar passos seguros aí em direção à sua vaga, né? Mas a minha sacada foi o seguinte, cara. Quando eu abria processo seletivo, eu via que os candidatos estavam vindo cada vez mais preparados e que a régua realmente estava subindo. Que o processo seletivo que a gente fazia lá já era com uma régua alta. E eu comecei a perceber que os candidatos estavam vindo cada vez mais preparados. Só para a gente ter uma noção, Lucas, quando você fala assim, candidatos, qual é a proporção de vagas, assim, de concorrência, de pessoas que procuram num processo desse, tipo uma Eurofarma, uma Pfizer, quantos milhões de candidatos tem e mais ou menos para quantas vagas? Só para o pessoal ter dimensão. Quando eu abria processo seletivo para uma vaga, eu recebia em média 250 a 300 currículos. 250 para uma vaga? Para uma vaga. É muita coisa, né, Bruno? É muita coisa. A gente, quando fazia a triagem, você pegava aí uns 30% que não tinham perfil nenhum, né? Mais uns 50% que tinham um bom perfil, e você ficava aí com uma minoria que tinha um perfil muito bom, tá? Mas ainda era muita gente, era muita gente ainda muito bom, ali no mesmo nível, Sim. né? Eu chamava para entrevistar em torno de 25 para uma vaga. Aí desses 25, eu aprovava 10 para a segunda etapa. Desses 10, eu aprovava 3 para a etapa com o regional, o gerente regional. E desses 3, a gente escolhia um. Então, realmente, é complicado. Então, a sacada foi exatamente essa. Você tem um mercado que está em crescimento. E esse um, meu amigo, ele tem consciência que ele derrubou 250. Perfeito, cara. Perfeito. Então, eles pegou uma bola de boliche e derrubou um monte. 250 para 1, né? Exatamente. Pra você ter ideia, Alex, a Apsen agora fez um processo seletivo grande e eles abriram 160 vagas de uma vez só. Uma grande ampliação que eles fizeram. Foram mais de 17 mil candidatos, cara. Tá falando de 17 mil candidatos para quantas vagas? 160? 160. Então é uma concorrência quase de 1.000 para 1, quase 1.000 para 1, né? É isso aí. Um estádio de futebol para você, tem uma vaga que você tem que derrubar um estádio inteiro no seu perfil. Cara, é muita coisa, né, brother? A aluna da gente que foi aprovada nesse processo daqui de Natal, aqui da cidade, né? Porque a gente tem aluna aprovada em Campinas, tem no Rio, Goiânia, Brasília, vários locais. Mas essa especificamente foi de Natal, cara, ela chorava muito, cara. Tem que chorar, né? Tem que chorar, tem que soltar uns rojão, né? Tem que soltar rojão, comemorar. Porque é uma felicidade, né? Cara, ela disse 17 mil candidatos. Uma vaga para Natal. E essa vaga foi minha. É muita então coisa, né? Ela tá comemorando até hoje, cara. Ainda a ficha não caiu ainda. Então é isso, cara. A preparação é com base no desenvolvimento profissional, com base na preparação para a profissão e na preparação para você ter um bom desempenho nos processos seletivos. Porque, como eu falei, o mercado que cresce, Alex, em média, 2 dígitos por ano. Estou falando aí de 10% a 11% todos os anos. Então não é um mercado que cresce um ano, no outro ano tem uma queda, não. Por quê? A população está ficando cada vez mais idosa, expectativa de vida aumentando. Para você aumentar a sua expectativa de vida, as doenças crônicas você tem que controlar mais. Então, estou falando de diabetes, hipertensão e outras doenças. Existe uma estimativa do IBGE, Alex, de que em 2060 a gente tenha mais idosos do que jovens no Brasil, tá? Fora as outras doenças que vêm surgindo, que vêm crescendo cada vez mais, como ansiedade, depressão e outras mais. Então, é um mercado que não para de crescer. Então, eu estou inserido num mercado que cresce constantemente, que precisa de mão de obra qualificada e que essa mão de obra qualificada eu qualificava dentro de um dos maiores laboratórios da América Latina. Então, eu estou unindo um útil ao agradável e ajudando essas pessoas a transformarem a vida delas através da conquista de uma vaga dessa. Então, essa turma aí, quem quer pleitear uma vaga, tem que procurar, do jeito que a gente procura quem quer se recolocar, é muito normal a gente procurar um headhunter,
alguém que reposicione a tua carreira ou dê aquela reposicionada no seu currículo, no seu perfil, que isso é muito importante. Faz toda a diferença no processo seletivo de você receber um sim ou não, você ter essa humildade de se atualizar com quem já está na área para você mexer talvez um pouquinho no seu currículo para a direita ou para a esquerda, no teu perfil da entrevista, que é o que faz o speech lá da diferença para um sim ou não, né? E aí, se uma pessoa que estiver nos vendo aqui, Lucas, quiser encontrar você pelas redes sociais, vou até colocar aqui o seu Instagram. Não, o Instagram é um bom local para a pessoa poder acessar os vídeos que nós temos lá. Nós temos também um canal no YouTube com o mesmo nome, Instituto Lucas Souza, tem vídeos densos lá, tem treinamento lá de 2 horas que eu fiz, gratuito, no canal, para você poder assistir. Instituto Lucas Souza. Então vamos todo mundo escrever aí, Instituto Lucas Souza, canal do YouTube aí, tá? Isso, perfeito. E no Instagram você também consegue ver as dicas que a gente coloca lá diariamente, e também se você quiser me chamar para conversar, para poder ter acesso ao escopo do curso, a tudo aquilo que a gente oferece, na bio, na descrição da bio, tem um link lá que você clica, você consegue acessar todo o conteúdo do curso e você consegue me chamar no WhatsApp para conversar também, tá? E esse curso, Lucas, então, você prepara um leigo, vamos supor um leigo que queira, porventura, entrar na indústria farmacêutica e sem saber de nada. Sim. Você consegue colocar ele como uma pessoa competitiva aí, né? Quais são os requisitos básicos aí para ele entrar em contato? Você falou já Instagram, né? Ele faz o curso no Instagram, e é um curso que ele pode fazer o quê? Presencial, online? Como é esse curso que Anex, hoje a gente está com a metodologia 100% online, tá? As aulas são gravadas, os alunos têm acesso por um ano inteiro. E o suporte que o aluno tem comigo já começa de imediato a partir do primeiro dia que ele faz a matrícula dele. Então você falou aí do currículo, então essa é a primeira coisa que a gente faz, é alinhar o currículo e deixa ele adequado para a indústria farmacêutica. Como você falou, faz muita diferença. Tem alunos nossos que passavam passou muito tempo sem conseguir participar do processo seletivo, e a partir do momento que a gente fez o alinhamento do currículo, ele já conseguiu começar a participar da entrevista, fora todos os outros que foram aprovados, né? Então ele entra no curso, ele faz parte de um grupo de alunos, o meu suporte já começa de imediato, a gente alinha o currículo desse candidato, dá uma olhada no perfil dele no LinkedIn, deixa mais alinhado também, e aí ele começa a fazer as aulas com preparação para os processos seletivos e se preparar também para a profissão. E a partir do momento que ele é chamado no processo seletivo, ele me aciona, e aí a gente faz toda a orientação para que ele não vá no processo seletivo sem nenhum tipo de suporte. E aí a gente consegue também emitir o certificado para ele, porque alguns laboratórios hoje estão pedindo, não estão exigindo, mas estão colocando na descrição do cargo como desejável curso de propagandista. Então, esse curso é um curso que vai te ajudar a ficar à frente de muitos candidatos que, porventura, não sabem nem da existência que tem esse curso, são até bons profissionais, mas quando chegarem lá no processo seletivo, vão se deparar com dinâmicas que eles desconhecem. E você já chega lá sabendo o que será cobrado. Coisa específica que você falou, muita gente cai de paraquedas nisso, a indústria vê com outros olhos quem já tem um curso de propagandista, né? Isso. Então isso foi muito importante, porque esse seu roadmap com o profissional, ele vai conseguir ter esse certificado, né? De saber que terreno é esse, né? Que terreno é esse, o que é que espera lá, quais são os goals que ele tem que atingir, né? As metas. Então, o mindset eu acho que melhora muito quando você está num processo seletivo, onde você já tem todo esse background check do que fazer, do que, como e como chegar, né? E perfeito. Quanto tempo, Lucas, esse curso, qual é a duração para esse certificado de propagandista? O curso depende muito do tempo do aluno, tá? Mas se o aluno se dedicar bem, ele consegue terminar em torno de 15 a 20 dias. 15 a 20 dias. É um curso rápido, tá? Tem uma carga horária de 30 horas e vai depender da disposição do aluno. Mas normalmente os alunos concluem com um mês. Porque tem algumas atividades práticas que a gente coloca, que justamente são atividades
que ele vai se deparar no processo seletivo, que aí ele faz a atividade, ele manda para mim, eu avalio a atividade, devolvo para ele, faço a devolutiva. Então tem todo um escopo de acompanhamento, onde ele não vai ficar simplesmente assistindo videoaula, mas ele vai ter um mentor que vai acompanhá-lo durante toda essa jornada. Sim, então, muito bem. Então, na verdade, é como se fosse uma simulação do todo o processo, né? Sim. Ele vai ter aí os inputs que ele vai ser importante para ele na hora do processo, de como ele se posiciona na frente do entrevistador e na frente da indústria e com o currículo dele, e ele vai tendo essa retroalimentação com você, desse perfil, até você deixar o candidato ou a candidata ali num perfil que ele vai estar competitivo. Fator sorte para quem acredita, né? O cara bate um pênalti, bate na trave, bate no goleiro e entra, né? Fator sorte, mas a preparação, a maior sorte que um profissional pode ter, assim eu acredito, é a preparação. Então, quem se prepara, eu gosto muito de uma frase que o Oscar Schmidt fala, que mão santa nada, mão treinada, né? Então, quanto mais a gente se prepara, pessoal, para a vida, faz um curso com uma pessoa capacitada como o Lucas, ou como outros que, porventura, têm uma especificidade tão grande em determinada área, a tendência é você atravancar essa porta e conseguir realizar os seus objetivos, não é isso? Perfeito. E como você falou, o mercado é muito específico. Se o profissional já vem se qualificando ao longo da sua carreira, já tem uma história aí, já tem uma graduação, tem uma boa experiência e ele quer adentrar esse mercado, ele consegue. Agora precisa de uma preparação. E até digo, viu, André, tem muitos candidatos que têm pouca experiência profissional que também conseguem entrar. Porque alguns laboratórios têm um perfil muito de formar o profissional, entendeu? Então eles preferem pegar um profissional meio zeradinho para poder formar esse profissional e moldar de acordo com o que ele precisa, de acordo com a cultura da empresa. E o contrário também acontece. O laboratório que quer um profissional com um know-how maior para poder já entrar jogando, né? Pronto, então, Lucas, para resumir, quais são as principais dicas aí que você daria para quem está nos escutando, aí fazendo um resumo de tudo que a gente falou, né? Eu entendi aqui que nesse mercado hoje tão competitivo, as pessoas que querem entrar nesse mercado de propagandista têm que procurar uma assessoria, tem que fazer esse investimento na sua carreira, tanto do inglês e tanto de um profissional, de um head coaching como o Lucas, que é focado na área da indústria farmacêutica, para você saber o que está lá atrás do muro. Isso é muito importante, a gente saber o que nos espera ali atrás do muro, né? E Lucas pode te dar essa visão além do alcance aí, essa visão Thundercats aí, para você se preparar adequadamente, né? Ter as armas. Então, num resumo, Lucas, aqui já a gente encerrando, quais são as suas considerações finais, em que você pode dar as dicas para quem quer iniciar esse processo, possa te procurar, e quais são os passos que ele tem que tomar aí? Vamos lá. Primeira coisa, né? Graduação, fundamental. Tá? Qual a área da graduação? Qualquer um. Tá? Alguns laboratórios têm preferência por algumas áreas específicas, administração, marketing, relações públicas, ou até mesmo algumas graduações na área de saúde, mas a maioria é graduação. Beleza. Você tem graduação. Se você tiver uma pós-graduação, ainda é melhor, porque você vai ficar à frente de outros candidatos. O inglês, aí é o pulo do gato, tá? É o pulo do gato. E se você puder, experiência na área comercial. Não que isso seja impeditivo, tá? Mas seria interessante. Você, por exemplo, que trabalha na área administrativa, se você conseguir atuar em alguma área comercial, para ter esse know-how, para poder contar isso na hora de uma entrevista. Porque a função do propagandista, como eu disse, é uma função técnica, mas 90%
do tempo é comercial. Mas se você não tem experiência, dá para você desenvolver também, tá? E uma das coisas que eu digo para as pessoas não existe milagre, tá, Nex? Não existe milagre. O curso que a gente faz aqui, ele não vai pegar um profissional que já vem a vida toda empurrando tudo com a barriga e vai colocar ele dentro da indústria farmacêutica. Não. A gente aqui, a gente consegue ajudar profissionais comprometidos, profissionais que já vinham estudando, que já venham numa pegada de construir uma história bacana em qualquer que seja a história dele, no empreendedorismo. Por exemplo, eu contratei recentemente, antes de sair do laboratório, um rapaz que era empreendedor. Ele tinha a empresa dele, ele colocava o negócio dele para frente, mas ele queria fazer a migração do CLT e deu certo, tá? Mas você precisa vir se qualificando ao longo do tempo, tá? Você precisa ter uma boa comunicação, uma boa oratória, tem que ser orientado para resultados, tem que ser uma pessoa de fácil relacionamento com pessoas, tem que ter energia, entusiasmo, brilho no olho, tá? Uma pessoa organizada e, principalmente, você precisa gostar de estudar. Quem escolhe ser propagandista, escolhe estudar pro resto da vida. Eu vou falar uma coisa para vocês, não tem coisa melhor do que, como a gente conversou no início, você conversar com um médico de igual para igual. Isso é fantástico. A conversa é você que se posiciona ali, o conhecimento está no ar. Então, acho que o médico ele ganha a confiança à medida que você passa a confiança, não é isso? Sim, sim. É como a velha proposição de chefe subordinado. Se você fala de igual para igual com seu chefe, é lógico, com ética, você sabendo o seu lugar, com respeito, mas você mantendo uma linha de comunicação técnica igual a ele, ou tentando chegar lá, ele vai te respeitar. Sim. Então, o médico, nossos amigos médicos, temos alguns aqui até em comum, né? Respeita muitos profissionais da área de laboratório, porque tem uma bagagem técnica muito grande, né? Sim, eu fiz uma live com o Leite, né, que é nosso colega, amigo Leite de turma. Isso. É ortopedista, especialista em cirurgia de mão, e ele falou que o relacionamento dele com a indústria farmacêutica desde a época que ele é estudante, cara. Você entendeu? Então é a importância que a indústria farmacêutica caminhar com a classe médica, porque a classe médica não vive sem medicamento e o medicamento não vive sem o médico. Então, é uma via de simbiose, né? Uma simbiose, né? E ambos aí. Então aí, pessoal, a gente encerra aqui mais um papo aqui, né? Uma resenha corporativa aqui com o nosso amigo Lucas Souza, executivo de muitos anos da indústria farmacêutica, que teve a ideia brilhante de construir o Instituto Lucas Souza. A gente vai colocar aqui mais uma vez o Instagram do Instituto Lucas Souza, né? Então você que procura aí se recolocar ou adentrar no mercado farmacêutico, procure Lucas Souza, procure o Instituto Lucas Souza para você dar o seu primeiro passo. Eu acho que a primeira porta que você abre é a porta do conhecimento. Então aí você vai ter o conhecimento ao seu lado e você vai caminhar com o Lucas aí rumo à sua vaga. E aí, Lucas, eu passo para você agora as suas considerações finais aqui para a gente fazer o nosso encerramento aqui da nossa live. Nada, meu irmão, só te agradecer, cara, o espaço da gente poder falar sobre esse mercado. É um mercado que eu gosto muito, eu sou apaixonado por esse mercado. Dizer para as pessoas que o mercado está aberto, as vagas estão surgindo, tá? E que vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá? Existe no contato através do Instagram, vocês podem me chamar, podem mandar mensagem, podem me chamar no WhatsApp. Eu estou 100% disponível para vocês e 100% disponível aí para um amigo, velho guerreiro de guerra, Rodrigo Anegues. Muito obrigado, meu velho. Pô, eu que agradeço aí. Quem está nos assistindo aí, eu quero agradecer também os apoiadores aqui desse canal, o Truck Van, solução sobre rodas, uma empresa fantástica que transforma um caminhão em qualquer solução que você queira, seja um palco, seja um consultório médico. É uma empresa fantástica que eu recomendo. Quem quer fazer, por exemplo, uma solução de truck food, por exemplo, procure lá a Truck Van. Agradecer o pessoal da Refly Shampoos, uma empresa de Recife que produz shampoos muito interessantes, sobretudo para a linha afro. Agradecer Hitpen Móveis, que faz soluções de móveis corporativos, projetos belíssimos de primeira linha para empresas globais. E agradecer o grupo RBW, Terceirização de Mão de Obra, aqui em São Paulo, que faz a terceirização de mão de obra da sua indústria de forma muito eficaz e eficiente, né? Agradecer também a GoToTex,
uma empresa de software com inteligência artificial para recuperação de tributos. E agradecer, por fim, aqui o nosso amigo Lucas Souza, agradecer também ao Instituto Lucas Souza por essa atenção aqui com o nosso canal aqui da CEO TV. E eu desejo a todos vocês aí uma excelente tarde. Procurem Lucas para o que vocês precisarem. Lucas está aí disponível. Meu garoto, muito obrigado. Estamos juntos aí. Mais uma vez aí, Selva. Um abraço, cara. Total, Selva um abraço. Selva pura. Abraço aí. Até mais, tchau, tchau. Um abraço. Valeu.